Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp que acompanham nosso canal. Aqui Marcos Valério Rocha no canal Aclarando Caminhos em Casa, em que nós discutimos fatos do dia a dia, fatos da semana, entremeados de pensamentos filosóficos, com a maneira de dar alguma orientação ou alerta, né, para as pessoas, e visando mais a questão do dia a dia. Na questão filosófica, nós estamos fazendo uma abordagem sobre filosofias, vamos dizer assim, práticas, que até hoje, e apesar dos termos muitas vezes não serem populares, mas na prática ainda tem grande influência. Não se sabe se foi essa influência de pessoas que estudaram isso ou porque o filósofo captou um tipo de pensamento comum a todas as pessoas, principalmente no Ocidente, né? Onde nós vivemos, e a filosofia sistematizada foi a partir do Ocidente. Nós estamos vendo o ceticismo, o epicurismo e, por fim, o estoicismo, que são filosofias gregas, né? E vemos alguns, o chamativo dos títulos era para as questões práticas. Toda filosofia, todo filósofo, ele tem alguma influência no pensamento cotidiano, por mais difícil que seja a explanação que o filósofo faça, né? Mas ou porque ele soube captar um pensamento médio de todas as pessoas, ou porque realmente ele teve uma luz e antecipou alguma coisa. É difícil distinguir, mas todas as filosofias, ou talvez em algumas certas áreas, né? Nas áreas hoje em dia, que já está mais estruturada a academia, os cursos, né? Sociologia, história, psicologia. Então, são áreas mais sensíveis às influências filosóficas. Mas no cotidiano, no dia a dia, né, nas casas das pessoas, tem várias nuances desses filósofos que nós estamos ressaltando nessa teologia que hoje nós vamos encerrar, né? Ainda com um pouco do estoicismo. Só relembrando, o estoicismo era era porque tinha, pelo que a gente leu, era uma escola peripatética, em que separar peripatética ensinando andando, né? Lá em Atenas. E geralmente as grandes conclusões, o grande momento da exposição dos filósofos dessa linha era num pórtico estoico, parece. Estoico, um termo grego assim. Então se reunia lá, um pórtico é um mastro, né? No centro de uma praça que se reunia os filósofos que paravam e teriam as conclusões dentro dessa linha filosófica, né? É, o estoicismo não tem um filósofo central, vários filósofos, mas importantes, ele teve grande influência em Roma, foi Sêneca, né? Mas vários outros filósofos têm alguma coisa de estoico, né? Ah, no seu modo de pensar, até na era moderna. Temos Hegel no Brasil agora, se proclama estoico, né? O filósofo Luiz Pondé, que escreve na Folha de São Paulo, professor, acho que da PUC, não sei, professor de filosofia, ele se autoproclama um estoico, né? Você vê a coisa, mas no dia a dia nós vemos que tem naquela questão central do autocontrole, né?
O estoicismo prega o autocontrole, desprezar os desejos, né? E a razão como controlando tudo, né? E as pessoas não se sobreexaltarem com qualquer fato adverso que lhes aconteça. Isso realmente. Aí nós fizemos aquele lá que nós colocamos, Deus no comando. Isso os evangélicos têm muito disso, né? Deus no controle também, né? Ou no comando, ou Deus no controle de tudo. E outra, uma velha frase de autoajuda, né? Meio esotérica, meio da New Age, né? Que fala o universo conspira a seu favor, né? É uma crença que se vê. Mas recapitulando um pouco, né? Nós tivemos o ceticismo, que é uma pessoa cética que não acredita em nada, né? E o cético passou a ser uma pessoa que quer comprovar tudo, e a ciência incorporou isso a seu método, né? Duvida de tudo, tem de tudo ser provado, né? E tem um epicurismo que fala que a felicidade é a busca de prazeres comedidos, né? Mas a felicidade está no prazer, que é importante. Mas essas três filosofias, para concluir, são vários momentos da vida que a gente tende a adquirir, tende a tomar certas atitudes. Em alguns momentos você tem que ser cético, em alguns momentos você tem de ser dedicado ao prazer, né? Você tem de ser cético para não ser envolvido, ainda mais hoje em dia com as fake news, tudo, né? E as fake news trabalham muito a imagem, não essa questão de manipular as coisas, né? Eles trabalham muito a imagem e uma coisa que é uma coisa falseada, mas se apresenta como verdadeira, você tem de ter um pé atrás, você tem de ter uma atitude cética. A questão do prazer, nós já falamos, o organismo precisa, né? Precisa da produção dos hormônios, serotonina e endorfina. É preciso a pessoa se dedicar a algum hobby, alguma coisa que lhe dê prazer, né? Mas realmente comedido, não um prazer exagerado. E o estoico nós já vimos, e todos eles têm uma questão religiosa. O cético tem uma atitude religiosa cética clássica da Idade Média com relação às possibilidades do ser humano. Na Idade Média tinha Deus lá em cima, o homem como pecador acima de tudo, né? Ele tem de se adequar a qualquer atitude humana. É uma atitude condenável, negativa, você tem de ter um pé atrás com as atitudes humanas, e gerou, a radicalismo gerou o obscurantismo. Então ali tem uma atitude cética religiosa que muita gente hoje em dia tem ainda. Inclusive, o recente negativismo científico, vários setores das igrejas cristãs, tanto católica quanto das cristãs renovadas, né, reformadas, tinham uma atitude cética com relação à ciência na pandemia, tudo, vários setores. Então tinha esse ceticismo ainda, né? E o epicurismo nos vem, outras têm, os protestantes têm a teologia da realização, né? Deus se manifesta quando uma coisa acontece de boa na pessoa, é um presente de Deus, Deus se manifesta quando se satisfaz um desejo da pessoa, né? E vários pastores e na igreja alguns padres trabalham essa questão de procurar a Deus, que Deus vai te satisfazer e dar prazer. É uma coisa que tem que ficar atrás, né? Essa visão
teologia da prosperidade que fala, né? A teologia da libertação ainda continua sendo uma coisa cética em relação à estrutura social. E o estoicismo que nós falamos, né? Da Igreja Católica, uma santa medieval, mas já na parte da transição para a Idade Moderna, Santa Teresa d'Ávila, ela, no livro dela, Castelo Interior, Moradas, ela tem uma posição que ficou é, censurado pela Inquisição por muito tempo, né? Quando ela falava nos extras que ela tinha, que ela já sentia os prazeres do reino de Deus nos extras que ela tinha, e que a alma tem condição de já sentir esses prazeres do paraíso terrestre a ser implantado por Jesus Cristo, né? A gente tem, dentro da meditação, da oração, da vida ascética, atingir a esses prazeres. É uma visão nova para a época e para a Igreja Católica, então, da época medieval, era uma visão meio controvertida, né? Hoje ela é reconhecida como doutora da Igreja e tem uma posição importante nesse sentido. Tomás de Aquino tem uma importância nesse sentido, mas no outro sentido intelectual, que para o conhecimento é fundamental ter os sentidos, né? Aí empolga um certo chamado sensualismo filosófico dentro dessa área. Mas isso transborda no pensamento, porque São Tomás de Aquino sempre um santo que ele é bem rechuchudinho, né? Ele é gordo, né? E os tomistas, em geral, quando eu vejo, a maioria que é tomista, eles engordam. Não sei, a maioria, não sei se é influência do tipo de pensamento, né? Só uma coisa pitoresca, não tem uma prova científica, nem coisa, nem teológica. Os agostinianos, com desprezo do corpo, tudo, né? Em geral, eles são mais magros, né? É só um detalhe pitoresco que não tem muito fundo científico para a gente ver. E o estoicismo, que procura esse equilíbrio, né? Só que não acredita nos prazeres, né? Tem momentos na vida, tem que tomar decisão, você tem de parar, não se levar pelos impulsos, pelos desejos imediatos, realmente, né? E ponderar bem racionalmente para tomar uma decisão. E aí o estoicismo, dentro dessa proposta de autocondomínio, autocontrole, né, é importante a pessoa analisar sempre, né? É um outro fato importante, mas não a filosofia estoica despreza totalmente os prazeres terrenos, vamos dizer, mas a pessoa tem de ter algum tipo de prazer até por necessidade do seu funcionamento físico. Os remédios antidepressivos são todos para instigar a produção de hormônios relacionados com o prazer e o bem-estar que a pessoa precisa ter. Muitas vezes, a pessoa, numa vida ascética, ela passa a ter realmente um prazer dentro daquela vida, como prega Santa Teresa d'Ávila, mas são poucos, né? Eu sou católico, são santos. É uma vida que a gente tem de ver, é importante a gente tem de ver isso. Eu acho importante relacionar isso. A religião tem essa característica de trazer um prazer que ninguém vê. A filosofia pós-moderna taxa a religião só como qualquer religião, como a religião da Idade Média. E não é bem assim, é uma necessidade. As orações, a vida religiosa traz um prazer, um bem-estar. É diferente do prazer sexual, do prazer de comer tudo, mas é uma necessidade, traz um prazer, traz um alívio e traz um equilíbrio
na vida da pessoa. Então, são essas as três fases principais, que, para mim, são as três principais para ter uma orientação na questão das filosofias práticas de vida. Boa tarde a todos.